Lembra quando os filmes de ação simplesmente jogavam um grupo de comandos musculosos na selva e desafiavam algo pior a acontecer? Dirigido por John McTiernan e lançado pela 20th Century Fox, Predador acompanha Dutch, interpretado por Arnold Schwarzenegger, liderando uma equipe de resgate militar de elite nas selvas da América Central. Ao lado dele, Dylan, interpretado por Carl Weathers, Blaine, interpretado por Jesse the Body Ventura, Mac, interpretado por Bill Duke, e Billy, interpretado por Sonny Landham. O que começa como uma missão de comando simples, rapidamente se complica quando a equipe percebe que algo invisível, inteligente e nada humano está eliminando-os um a um. Hoje, vamos listar 15 fatos bizarros sobre Predador. Fiquem ligados para o primeiro, porque Arnold Schwarzenegger realmente saiu da selva no meio das filmagens para dizer sim, e o destino da lua de mel dele foi ainda mais ridículo que o próprio casamento. Agora, antes de começarmos, não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo. Isso ajuda o YouTube a mostrar isso para mais fãs de filmes retrô como você. A roupa do Predador pesava mais de 45 quilos. O Predador não se move rápido, ele persegue. E essa paciência aterrorizante não foi uma escolha criativa a princípio. Era a gravidade. A versão final da roupa do Predador pesava mais de 45 quilos. Só o figurino em si, sem levar em conta o calor da selva ou o cansaço. Mesmo um gigante de 2,18 metros como Kevin Peter Hall, precisava de cabos elásticos presos ao corpo só para se mover direito. Sem eles, andar era quase impossível e correr completamente fora de questão. Essa limitação, porém, acabou resolvendo, por acaso, o maior problema do filme. Quanto mais devagar Hall se movia, mais assustador o Predador se tornava. Dentro da máscara, a visibilidade era quase inexistente. Hall memorizava seus movimentos antes de cada tomada e confiava que todos os outros ficariam fora do caminho. Respirar não era muito melhor. A cabeça do Predador retinha o calor como um forno, e a selva mexicana cuidava do resto com prazer. A equipe instalou um traje de resfriamento personalizado por baixo, que fazia circular água fria. Mesmo assim, Hall só conseguia ficar com a fantasia por cerca de 2 horas antes que a situação se tornasse realmente perigosa. Entre as filmagens, membros da equipe corriam para dentro, retiravam a cabeça e o deixavam respirar. A criatura mais intimidadora do filme passava metade do tempo no set parecendo um cara suado, ofegante, ao lado de uma mesa de comes e bebes. E, no entanto, todo aquele sofrimento valeu a pena de uma forma maravilhosa. Descobriu-se que os monstros mais assustadores não são rápidos, são inevitáveis. O Predador era tão ruim que acabou com as filmagens do filme. Antes de se tornar um dos monstros mais aterrorizantes já vistos no cinema, o Predador quase acabou com o filme Stone Dead. A primeira versão do alienígena era tão ruim que, quando as filmagens de teste foram recebidas, o estúdio entrou em pânico. Segundo Arnold Schwarzenegger, parecia um cara fantasiado de lagarto com cabeça de pato. O que não é exatamente o que você quer perseguindo comandos de elite na selva. É mais adequado para caçar turistas em um parque temático de baixo orçamento. A criatura original foi criada pela Boss Film Studios e concebida para ser ágil e semelhante a um inseto. Mas quando as cenas diárias chegaram aos executivos da Fox, a reação foi imediata. O monstro não era assustador. Era involuntariamente engraçado. Então, o impensável aconteceu. A produção parou. As filmagens foram interrompidas por semanas, enquanto a criatura inteira era descartada e redesenhada do zero. A produção estava, de repente, queimando dinheiro sem nada para mostrar, exceto um desastre caríssimo com borracha. Foi então que Stan Winston entrou em cena e reconstruiu o Predador do zero, escalando o ator de 2,18 metros Kevin Peter Hall para dar ao personagem uma presença física imponente. A reformulação custou aproximadamente 1,5 milhão de dólares americanos, o dobro do custo da fantasia original, mas salvou o filme. O Predador finalmente tinha uma aparência alienígena, poderosa e inteligente, como algo capaz de dizimar um esquadrão de comandos sem o menor esforço. Jean-Claude Van Damme foi o Predador original. Muito antes de se tornar o Fortão de Bruxelas, Jean-Claude Van Damme quase se tornou um dos monstros de cinema mais famosos de todos os tempos. A palavra-chave aqui é quase. Em 1986, Van Damme estava ambicioso e ainda buscava sua grande chance. Então, quando lhe ofereceram um papel em Predador, ele pensou que finalmente tinha conseguido.
Houve apenas um pequeno mal-entendido. Ele pensou que interpretaria um alienígena mestre de artes marciais que lutaria contra Schwarzenegger. O que ele realmente aceitou foi suar dentro de um pesadelo de borracha enquanto era invisível. Van Damme não conseguia lutar do jeito que queria, não enxergava através da máscara e passava a maior parte do tempo tentando não cair. Ele queria chutes giratórios. Os cineastas queriam uma perseguição silenciosa. Foi uma combinação incompatível desde o início. O que aconteceu a seguir depende de qual versão da história você acredita. Van Damme disse que ficou frustrado e saiu por conta própria. Algumas fontes da produção dizem que ele foi demitido depois que as tensões chegaram ao limite. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio da selva mexicana, coberta de suor e arrependimento. De qualquer forma, o papel precisava de um novo ator, e rápido. Eis que surge Kevin Peter Hall. O tamanho imponente e os movimentos graciosos de Hall conferiram à criatura uma presença sobrenatural que finalmente a tornou crível como uma caçadora superior. Ele chegou a ser o piloto do helicóptero na cena final do resgate, permanecendo escondido à vista de todos o tempo todo. Van Damme alcançou o estrelato com filmes como Bloodsport e Kickboxer. O Predador se tornou uma lenda, e em algum lugar no meio disso tudo, há uma fantasia de borracha repleta de más decisões que os conecta. James Cameron acidentalmente deu ao Predador seu rosto. Um dos rostos de monstros mais reconhecíveis da história do cinema não nasceu em uma sala de reuniões ou em um encontro de design que durou um mês. Tudo começou em um avião. Winston acabara de concluir outro pequeno projeto de ficção científica chamado Aliens. Ele e o diretor, James Cameron, estavam voando juntos para o Japão para uma turnê de imprensa quando Winston começou a esboçar ideias para o novo design do Predador em pleno voo. Cameron se inclinou, folheou os desenhos e, casualmente, soltou o que se tornaria uma das frases mais importantes da história do design de criaturas. Sei, eu sempre quis ver algo com mandíbulas. Um comentário casual a 9.000 metros de altitude que revolucionou toda uma franquia. Winston abraçou a ideia e começou a esboçar peças bucais semelhantes às de insetos, desdobrando-se do rosto da criatura. O predador ainda poderia ser humanoide, enquanto escondia algo profundamente não humano por baixo. Um rosto que parecia bastante normal até se abrir. Essa única escolha de design tornou-se a característica definidora do predador. As mandíbulas permitiam que ele sibilasse, estalasse, se inflasse e demonstrasse fúria, comunicando-se sem proferir uma única palavra, transformando uma boca instantaneamente reconhecível no que diferenciava essa criatura de todos os outros monstros de filmes nas prateleiras. As filmagens na selva foram um verdadeiro pesadelo. Predador parece um filme onde um grupo de caras é caçado na selva. Mas, na verdade, foi um filme onde a selva caçou toda a equipe de produção. As filmagens aconteceram na selva mexicana e, praticamente desde o primeiro dia, tudo deu terrivelmente errado. O calor era implacável. O terreno era brutal. E então o verdadeiro assassino apareceu. A água. Um sistema de purificação defeituoso no hotel do cruzeiro provocou um surto massivo de diarreia entre os viajantes, que devastou a produção como um inimigo invisível, apropriado, considerando o filme que estavam fazendo. Elenco e equipe foram morrendo um a um. Não é que eu me sinta bem, é que estou doente. A produção inteira parou. A dignidade foi destruída por uma doença. O diretor John McTiernan reagiu cortando completamente a comida local. Ele importou biscoitos e bebidas engarrafadas, que se tornaram sua antiga dieta. E funcionou. Ele evitou a doença. Ele também perdeu cerca de 11 quilos e parecia um homem evaporando lentamente sob a pressão do estúdio. Mas ele escapou da doença. Nem mesmo Arnold Schwarzenegger, que parecia geneticamente projetado para sobreviver a qualquer coisa, estava imune. Entre as exigências físicas incessantes, as filmagens noturnas em água congelante e as filmagens diurnas em calor intenso, Arnold também perdeu cerca de 11 quilos. O predador não era a única coisa caçando pessoas naquela selva. Um dos atores precisava de um guarda-costas do elenco. Predador já tinha um caçador implacável nas telas. Nos bastidores, havia outro. Todos ficavam de olho em Sunoni Landham, que interpretava o implacável rastreador Billy, trazendo um nível de intensidade ao set que deixava as pessoas nervosas. Então, o estúdio fez algo quase inédito. Contrataram um guarda-costas em tempo integral para Landham. Não para protegê-lo, mas para proteger todos os outros. Essa não foi uma decisão criativa. Veio diretamente da seguradora. Landham tinha a reputação de ser volátil, imprevisível, occasionalmente violento.
Então, durante toda a filmagem, um guarda-costas enorme, de 2 metros de altura, o seguia 24 horas por dia. Sua única função era garantir que Landon não explodisse e levasse alguém junto. E aqui está a estranha reviravolta. Em Predator, Landon era considerado completamente profissional. O guarda-costas nunca precisou intervir de fato, mas a aura era real. Membros da equipe o descreveram como intimidador mesmo quando não estava fazendo nada. Ele supostamente se recusava a usar proteção durante as cenas de luta, insistindo que homens de verdade não precisam de armadura falsa. Em certo momento, ele teria arremessado um facão contra uma árvore com tanta força que fez as pessoas repensarem se deveriam ficar por perto. Então, Sam, o guarda-costas, permaneceu no cargo. A minigun era poderosa demais para a câmera. A minigun de Jesse Ventura não apenas dominou a selva, como também quebrou as leis da cinematografia, quando Ventura apareceu como Blaine com sua minigun M134, carinhosamente apelidada de minigun, sem causar nenhum dano. A arma fez exatamente o que foi projetada para fazer. Dispara a uma velocidade completamente insana, em configuração militar real. Essa arma dispara cerca de 6.000 tiros por minuto, o que parece impressionante até você tentar filmar. Porque, diante das câmeras, os canos não giravam. Pareciam congelados, às vezes até girando para trás. Um clássico efeito estroboscópico. O mesmo motivo pelo qual rodas de carroça e filmes de faroeste antigos fazem coisas estranhas. A arma era literalmente rápida demais para 24 quadros por segundo. Então, a produção teve que enfraquecer a arma para que parecesse mais potente. A cadência de tiro foi reduzida para cerca de 1/3 da velocidade original, usando um motor especial. Ainda absurdamente rápida, mas lenta o suficiente para que a câmera conseguisse captar a rotação dos canos, criando aquele borrão hipnótico que o público esperava da maior arma da história do cinema. O sangue do predador era basicamente composto de bastões luminosos e lubrificante íntimo. O sangue verde brilhante do predador parece algo saído de uma ciência alienígena de ponta, mas, na realidade, lembrava mais uma feira de ciências noturna com higiene precária. Não havia nada de alta tecnologia nisso. A equipe de efeitos especiais simplesmente abria os bastões luminosos, despejava o líquido brilhante em um balde e misturava com lubrificante íntimo. O líquido da vareta luminosa deu ao sangue seu brilho neon sinistro. O lubrificante íntimo deu-lhe consistência, fazendo com que aderisse, esticasse e escorresse em vez de fluir como água. Juntos criaram algo que parecia genuinamente alienígena, especialmente contra o chão escuro da selva. Claro, havia um porém. O líquido da vareta luminosa não dura muito tempo em contato com o ar. O brilho desaparecia rapidamente, o que significava que a equipe de efeitos especiais tinha que preparar novas misturas constantemente. A cada tomada, repetidamente. E então havia a parte que absolutamente ninguém inveja. Kevin Peter Hall, o homem dentro da fantasia de predador, tinha que segurar a mistura na boca e cuspi-la para simular o sangramento da criatura. Não tóxico, tecnicamente seguro e, aparentemente, absolutamente repugnante. O homem se dedicou ao papel de uma forma que justificaria um adicional de periculosidade. Vamos fazer uma pequena pausa antes que a selva fique ainda mais mortal. Se você está gostando desta análise detalhada do caos dos bastidores de Predador, não se esqueça de clicar no botão Gostei. Isso mostra ao YouTube que você quer mais histórias sobre filmes que eram absolutamente perigosos de se fazer. E deixe um comentário com seu momento favorito de Predador. O efeito de invisibilidade usava um traje vermelho brilhante. O efeito de camuflagem do Predador era basicamente um cara com um macacão, vermelho bombeiro vagando pela selva como se tivesse se perdido em um teste para super-herói. A lógica era simples e até genial. Em uma exuberante selva mexicana, repleta de verde, marram e miséria, a única cor que você jamais verá na natureza é o vermelho vivo. Então, a equipe de efeitos especiais vestiu o ator que interpretava o predador da cabeça aos pés de vermelho, filmou a cena e forneceu ao laboratório um material fácil de isolar, sem o risco de apagar acidentalmente metade da floresta tropical. Aquela silhueta vermelha se tornou o contorno do predador. Então veio o truque de mestre. Eles filmaram cada cena 2 vezes. Uma vez com o predador de roupa vermelha andando de um lado para o outro, e outra vez sem nenhum ator, capturando uma imagem limpa do fundo vazio da selva. Na pós-produção, a equipe de efeitos especiais pegou essa imagem limpa do fundo, reduziu-a opticamente e a sobrepôs quadro a quadro ao fundo vermelho. Comprimir um cenário de tamanho real em um espaço menor
significava que a imagem se distorcia e se curvava dentro da forma do predador, como a luz passando por águas ondulantes. Essa distorção era a invisibilidade, e o resultado era muito mais assustador do que a transparência total teria sido. O brilho fazia com que o público se inclinasse para a frente em vez de desviar o olhar. Exatamente o oposto do que a maioria dos monstros de filmes consegue. O som de estalo do predador veio de um caranguejo ferradura moribundo. O predador não ruge nem rosna, ele estala. E esse som te arrepia de uma forma que a maioria dos monstros de filmes jamais consegue. Isso não foi por acaso. A vocalização característica do predador foi criada por Peter Cullen, o mesmo homem que deu ao mundo Optimus Prime. Quando Cullen foi contratado, os cineastas inicialmente hesitaram em mostrar-lhe a criatura. Eles não tinham certeza se queriam uma voz. Cullen insistiu. Ele afirmou que, para encontrar o som certo, precisava ver o que deveria ser. Então, mostraram-lhe o rosto do predador sem máscara, e instantaneamente tudo fez sentido. Literalmente as mandíbulas, o movimento úmido e carnudo, as peças bucais alienígenas. Tudo aquilo despertou uma lembrança de infância que Cullen não relembrava há anos. Quando criança, em Massachusetts, ele vira um caranguejo ferradura virado de costas, morrendo lentamente ao sol. Enquanto lutava para respirar, fazia um barulho horrível de bolhas, estalos e cliques. Silencioso, sem drama e completamente errado, de um jeito que fica gravado para sempre na memória. Esse era o som. Cullen o recriou emitindo um rosnado seco e profundo no fundo da garganta, deixando o ruído soar biológico em vez de teatral. Não era um grito de monstro. Era o som de uma criatura lutando para existir. Algo animal, algo ancestral e algo que você não deveria entender. E essa escolha mudou tudo. Não havia sintetizador, nenhum truque de estúdio. Apenas um cara canalizando um caranguejo moribundo na praia e, de alguma forma, fazendo com que toda uma geração tivesse medo de sons de estalo. A infame aposta de bíceps entre Arnold Schwarzenegger e Jesse Ventura. A competição mais intensa a bordo do Predador envolveu dois egos inflados, uma fita métrica e absolutamente nenhuma chance de um resultado justo. Durante as provas de figurino, Jesse Ventura ouviu o departamento de figurino comentar que a medida de seus braços era maior que a de Arnold Schwarzenegger. E em um set de filme de ação dos anos 80, isso é praticamente uma declaração de guerra. Ventura absorveu a informação e fez o que qualquer pessoa sensata faria. Ele desafiou o heptacampeão do Mr. Olímpia para uma aposta de $100 sobre quem tinha os maiores bíceps. Arnold aceitou imediatamente, o que deveria ter sido o primeiro sinal de alerta para Ventura. Sabendo que Ventura estava se baseando nas anotações sobre o figurino, Schwarzenegger coordenou discretamente com a equipe de medição com antecedência. Quando a medição oficial aconteceu na frente de todos, a fita métrica contou uma história muito específica. Os braços de Arnold eram maiores. Anos depois, a verdade finalmente veio à tona. Arnold admitiu ter armado toda a situação, manipulando a fita e as pessoas que a detinham. Ventura percebeu que nunca houve uma chance real de vitória. A aposta foi decidida antes mesmo da fita métrica tocar a pele. O homem preferia cometer fraude na medição a arriscar um empate. O elenco ficou musculoso de propósito. Predador não era apenas um filme sobre soldados de elite. Funcionava como tal para vender a ideia de que aquele esquadrão representava o ápice da letalidade humana. O elenco acordava por volta das 4 horas da manhã. Todos os dias, antes das filmagens, eles levantavam pesos. Arnold, Ventura, Carl Weathers, Sunnyland e Bill Duke frequentavam uma academia improvisada na selva antes do amanhecer, mas não necessariamente juntos. Segundo Carl Weathers, o segredo não era treinar em grupo, mas sim treinar secretamente. Os atores faziam exercícios sozinhos às escondidas, tentando ficar mais musculosos sem que ninguém percebesse, pois o objetivo era fazer parecer que seus músculos tinham surgido naturalmente. Sem esforço, sem suor, apenas genética e destino. Claro que, quando você tem 5 caras acordando antes do amanhecer para malhar em segredo, o segredo não dura muito. Virou uma corrida armamentista silenciosa. Se alguém parecia maior no set de filmagem, todos os outros aumentavam o número de repetições discretamente na manhã seguinte. Ninguém queria ser o menor do grupo, principalmente ao lado do Arnold. A obsessão não parou quando as câmeras começaram a gravar. Pesos e faixas de resistência ficavam fora do enquadramento. Antes de cada tomada, o elenco fazia exercícios rápidos de fortalecimento para que seus músculos parecessem o maior e mais definidos possível. Esses caras encaravam cada cena como uma competição de fisiculturismo com uma plateia alienígena.
A piada sobre Rocky Balboa que acidentalmente criou o Predador. O Predador começou como uma piada de Hollywood e nem era das mais inteligentes. Em meados dos anos 80, logo depois de Rocky IV transformar Sylvester Stallone no ser humano mais imparável do cinema, uma piada sarcástica começou a circular. Bem, Rocky já derrotou todo mundo na Terra. Acho que ele vai lutar contra um alienígena em seguida. Risos. Reviradas de olhos. Os irmãos roteiristas Jim e John Thomas se agarraram a essa piada e decidiram fazer a coisa mais imprudente possível com ela. Levá-la completamente a sério. O resultado foi um roteiro construído em torno de um conceito brilhantemente simples. Se o jogo mais perigoso é o homem caçando o homem, então, mais cedo ou mais tarde, o homem se torna a presa. É aqui que a lenda começa a ficar nebulosa, porque as histórias de origem de Hollywood sempre ficam. Alguns registros dizem que os irmãos Thomas já tinham versões do roteiro circulando desde 1983, antes mesmo de Rocky IV chegar aos cinemas. Outros dizem que a piada com Rocky não criou a ideia, mas sim a cristalizou, dando aos executivos uma maneira fácil de entender a proposta. Herói de ação versus alienígena. De qualquer forma, a ideia pegou. O que começou como uma piada sarcástica sobre a saturação da franquia acabou, dando origem a um dos monstros mais lendários da história do cinema. Nascido do calor, da lama e da lenta constatação de que todos aqueles músculos não significam absolutamente nada quando algo lá fora é mais inteligente, mais silencioso e já está agarrado à sua espinha. O filme quase se chamou Hunter. Predator quase teve o título mais genérico e agressivo que se possa imaginar. Antes de se tornar um dos títulos de filme de uma palavra mais intimidantes dos anos 80, o filme se chamava simplesmente Hunter. E, per ser justo, o nome fazia algum sentido, de certa forma. Nos primeiros rascunhos, o alienígena não estava apenas perseguindo um grupo azarado de comandos. A série foi concebida como uma aventura de um caçador de troféus galáctico, viajando de planeta em busca das presas mais perigosas do universo. Os humanos não eram especiais. Eram apenas os mais recentes seres estúpidos o suficiente para carregar armas na selva. Mas a Fox logo percebeu que já havia um programa de TV popular chamado Hunter no ar na época. Mesmo nome, mesmas prateleiras nas locadoras, mesma confusão inevitável. Então, o título teve que mudar. E ainda bem que mudou, porque Hunter soa tão clínico, quase polido, como um documentário sobre a natureza narrado por alguém de calça caqui. Predator soa como algo que te devora sem nem se dar ao trabalho de aprender seu nome. Essa mudança de uma palavra transformou completamente o filme. Deixou de ser sobre um habilidoso alienígena esportista e passou a ser sobre uma única força invisível perseguindo soldados de elite que nem sequer percebem que já estão mortos. A ênfase mudou da ação para o suspense. De quem é o caçador para o que está nos observando agora? Caçador talvez tivesse funcionado. Predador se tornou uma lenda. Arnold deixou a selva para se casar. Predador é um filme sobre comandos de elite sendo caçados na selva. E bem no meio de toda aquela lama, soou a paranoia alienígena. Arnold Schwarzenegger fez uma pausa para se casar. Durante a produção, em 1986, Arnold deixou temporariamente as selvas do México, voou para Massachusetts e se casou com Maria Shriver em 26 de abril. O homem tratou o próprio casamento como uma pausa para o almoço. Viajou para lá, casou-se, voltou voando e lutou contra o alien. Arnold ficou fora apenas alguns dias antes de retornar para terminar o filme. E, fiel ao estilo dos heróis de ação dos anos 80, ele nem sequer tirou uma lua de mel de verdade. Em vez disso, levou sua nova esposa de volta para o set de Predador. A lua de mel foi na mesma selva mexicana onde todos tiveram diarreia. A fantasia de monstro pesava cerca de 55 quilos, e o elenco acordava às 4 horas da manhã para levantar pesos por pura birra. O romantismo em sua melhor forma, não é mesmo? Naturalmente, a equipe a recebeu do único jeito que sabiam. Encheram a banheira do quarto de hotel de Arnold e Maria com sapos. Então, quando ela tentou tomar um banho relaxante, foi surpreendida por um susto repentino com um anfíbio de verdade. Bem-vinda à selva. A maioria das pessoas ganha champanhe e um pôr-do-sol na lua de mel. Maria Shriver ganhou a umidade da selva, uma equipe funcionando à base de biscoitos e água engarrafada, e uma banheira cheia de animais selvagens indesejados. Enquanto isso, Arnold estava de volta ao set na manhã seguinte, coberto de lama, atirando com balas de festim em um cara com uma roupa de borracha.
Só Arnold Schwarzenegger conseguiria tratar um casamento como uma parada rápida e um set de filmagem como um resort de lua de mel, e de alguma forma fazer com que ambos funcionassem. E aí está, 15 fatos estranhos e curiosos sobre o Predador. Qual deles te surpreendeu mais? Deixe nos comentários e compartilhe com um amigo que adora o Predador. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Até a próxima!